A TER, à distância, é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais, executado pela entidade parceira Ascob TER e com ação no território do Recôncavo da Bahia. Vamos para a videoaula. Tem sementes, né, de milho ou de feijão em uma mão e de fava numa outra mão, tá? E aí eu falo um pouco da implantação do projeto comunitário Banco de Sementes Crioula. Pode passar já. Passou? Passou. Então, eu gosto sempre de começar minhas apresentações, todas as minhas apresentações, eu sempre começo ou com um poema, ou com a frase de Paulo Freire, por causa da minha formação, e sempre também finalizo com um poema. Eu gosto muito disso. Quando é normalmente ao vivo, né, em uma sala, que a gente faz alguma oficina, também gosto de música. Então, eu sempre levo música que faz as pessoas refletir sobre alguma coisa, tá bom? Então, aí eu coloquei, né, eu sempre coloco isso para início de conversa, que a gente começa uma conversa. Eu coloquei uma frase de Paulo Freire, e que vocês podem estar lendo, né, não preciso eu ler para vocês. Pode passar, né? Então, eu coloco assim, por onde caminha a nossa prosa, né? São palavras muito utilizadas na zona rural, né? Vamos conversar, vamos prosear. Então, eu acabo usando muito nas apresentações palavras bem que potencializam esse espaço, desse espaço que eu venho, esse espaço que eu estou tentando projetar e, ao mesmo tempo, preservar a semente junto com essa projeção, né? Então, eu falo um pouco da realidade, das contradições, das possibilidades que a gente tem dentro do campo. Tá? E dentro de pensar em conservar semente, pensar em banco de semente, o que é que também que a gente pode pensar, né, dentro desse contexto? E aí eu sempre coloco, né, e essa forma de círculo é porque não tem um início, meio e fim, é uma continuidade das coisas, tá bom? Eu pergunto sempre, né, o que são as sementes crioula? Tem muita gente que não sabe o significado do termo. Algumas comunidades rurais têm as sementes crioula, guardam, plantam todo ano, mas o termo sementes crioula é desconhecido para alguns agricultores. Quando a gente começa a falar nas apresentações, quando vão visitar a gente assim em feiras, que a gente fala que semente crioula, a pessoa fala, eu tenho dessa lá, eu também planto. Eu também faço, tipo assim, eu também como, eu também planto, eu também tenho. Então, a pessoa acaba descobrindo mais por conta dos termos quando vê as sementes e faz a relação, né? E é isso. Aí eu falo um pouco do projeto Banco de Sementes, a organização social da comunidade. Para ter um banco de sementes, precisa-se ter uma organização social, associação, cooperativa, até na comunidade. Tudo isso ajuda, complementa. É muito difícil, como eu estou falando, ó, a comunidade às vezes tem a semente, mas não sabe o termo que a semente criou. Ele tem a semente, o vizinho tem semente, o outro vizinho tem semente, mas raramente parte dele dizer assim, vamos organizar aqui um banco de sementes? Porque, normalmente, os agricultores não sabem o que é banco de semente, ou como organiza um banco de sementes, ou se as sementes que eu tenho, ela é crioula ou não. Então, tem essa dificuldade. Então, a organização social vem nesse sentido, das pessoas se reorganizarem. Não é que elas não sejam organizadas, elas não são organizadas para isso. Elas são organizadas de plantar, de colher, de plantar de novo, tá? De vender o produto, de comer, tá? Então, ela tem uma organização. Mas quando eu falo organização social, eu estou falando dessas instituições que estão ou que vão para dentro do campo para poder fazer essa mediação, como aconteceu comigo, como aconteceu com Rosa. Essa mediação que acabou fazendo acontecer o banco de sementes. E aí, Rosa, você fala dessa organização social, que foi o grupo que ajudou a vocês se organizarem para guardar as sementes que vocês já tinham.
Pode falar, Rô. Quando a gente começou esse projeto, eu gosto sempre de falar do início, né? Porque é muito importante a gente sempre falar do alicerce onde a gente começa, né? Todo esse trabalho dentro da comunidade. Esse projeto que a gente tem do Banco de Semente aqui na nossa comunidade veio através da SEDAS Viasa, que é um projeto da semente do semiárido. Quando eles pesquisaram sobre as sementes crioula, como Nara sempre vem falando, em cada comunidade tinha os pessoal que guardavam suas sementes em casa e não sabia que eles tinham um tesouro guardado. Quando surgiu esse momento das sementes crioula vir por meio das comunidades, eles começaram a dar mais valor às suas próprias sementes, porque tinha sementes que eram do tempo dos avós deles, de uma semente que a gente já tinha perdido no meio de outra comunidade, já tinha perdido essas sementes. Aí começamos a resgatar essas sementes e trazendo para mostrar às outras comunidades, ajudar a multiplicar. E o que mais interessante é que eles pensavam que para multiplicar essas sementes crioula tinha que ter o agrotóxico. Aí veio entrar contradições muito grandes na cabeça deles para tirar isso, porque só semente orgânica, que não tem nada disso, a adubação a gente tem no meio da lavoura que a gente tem. A gente faz a nossa adubação. Então, é um tema muito difícil para uma pessoa e fácil para outras, que já tem acesso à internet, acesso feira, acesso entrevista, acesso, como é que fala, palestra, aí vai aprendendo e saber a dar valor às sementes crioulas. Outra coisa muito importante que a gente tem que conservar na nossa comunidade é os jovens e as crianças. Porque eu tenho a filha de 12 anos, eu chamo a minha guardiãzinha, porque toda semente ela está no meio, ajudando a multiplicar a semente e guardando. Aí, quando eu falo assim, que um dia eu não vou dar mais aula, dar entrevista, dar uma palestra, vai ser você. Ela, mamãe, eu tô pequenininha ainda, mas as nossas sementes crioulas tem que começar com as crianças também. Eu acho isso muito interessante. Muito mesmo. Então, aí, tá me ouvindo bem? Já. Então, aí, no quadradinho azul, eu coloco a palavra resistência. Desculpa, Nara. Nara? Pode continuar? Deixa eu fazer só uma intervençãozinha, se eu estou concordando com Rosa, porque a tecnologia muitas vezes dá uma rasteira na gente. Eu estava falando, só que sem o microfone. Eu acho que a internet dela congelou um pouquinho. Obrigado. Oi. Oi. Eu tô te ouvindo. É muito importante, né, essa consciência de que você tem que passar. Sim, gente, a internet já está indo. Deu um pouquinho de problema. Pois é. Aí, ó, o pessoal está esperando já se passar, eu vou falando do slide e a gente vai conversando aqui e tudo. Ela disse que com certeza. Quando cair, a gente tem que passar, né? De novo. Uhum. E olha que a gente se fala sempre no Zap, né? Mas se vê assim, a gente não se vê. Com certeza. Vocês me ouviram? Estamos, agora estamos. Você voltou. Eu não vi que momento que cortou. Mas sim, eu estava falando da questão do agricultor, dos agricultores que eu acabei conhecendo através do projeto Bahia Produtiva. Muitos têm semente de 20, 30 anos, né? E não sabe nem a importância desse material que está na sua mão, a importância para todas as pessoas, né? Para a agricultura familiar, para as pessoas que consomem os produtos que eles produzem. Então, por isso que eu quis arrastar essa live, porque essa discussão envolve muitas coisas, não é só produção, mas sim produção, consumo, questão de soberania alimentar, questão de segurança alimentar. Então, é muita coisa e eu acredito que uma live só não vai dar conta, a gente vai precisar de vocês outros dias, mas, Nara, eu pode continuar, não te atrapalho mais não. Não está atrapalhando não, é só porque se a internet congelou um pouquinho, aí você falou para a gente continuar.
Pronto, é isso mesmo, porque a internet minha não é muito boa, não. Pois é. Então, eu sempre uso, nesse slide aí, no azul, né, tem a palavra resistência. Porque eu sempre falo que ter semente, manter sementes, conservar, divulgar, é uma forma de resistência. Entendeu? A gente manter essas sementes dentro das comunidades, incentivando os agricultores a plantar e também divulgando nas feiras, etc. É uma forma de resistir, tá? É uma forma de ser contra-hegemônico ao sistema, digamos assim, tá bom? E eu também sempre alio a pedagogia da alternância, que eu acho que consegue fazer esses contrapontos bem, bem importantes dentro das comunidades, e a própria educação do campo, né? Eu sempre chamo esses dois eixos para estar me apoiando nas apresentações por conta de considerar a pedagogia da alternância, para mim, pelo menos, foi importantíssimo, né? Porque, assim, o Banco de Sementes Crioulas da Lagoa do Cedro, ele é um projeto de pesquisa e extensão da UFRB, tá? Coordenado pela professora Ana Diório, e ela é do centro da UFRB, do centro de Feira de Santana, do CETENS, e ela é a coordenadora desse projeto desde 2016, tá? Junto à universidade, ela é a coordenadora. Eu e Jonatas, que é da comunidade Lagoa do Cedro, que somos as pessoas da comunidade que, de algum modo, a gente conseguiu mapear, né, dizer quantas sementes tem da comunidade, porque a comunidade ela já tinha sementes, a gente não inseriu sementes, a gente inseriu sim novas sementes, novas variedades que eles não tinham, mas boa parte das sementes que a gente tem no banco são da comunidade, tá? Isso eu acho que é importante a gente esclarecer, porque tanto eu como Rosa ganhamos sementes nas feiras que participamos, ganhamos sementes em alguns encontros, trocamos sementes, como eu e Rosa, tem várias sementes em comum que a gente troca entre a gente. Como eu estou falando, ela não conseguiu o milho, não tem problema. Ela vai ter o milho do mesmo jeito, porque eu vou dar o milho para ela. Então a gente tem que fazer essas parcerias, tá? Eu tenho várias sementes que foram de Rosa, algumas favas que eu tenho, foi Rosa que me deu de presente, e para mim é o melhor presente a se ganhar. E alguns feijões que eu tenho foi Rosa que me deu, e vice-versa. Alguns feijões que a Rosa tem também, eu tenho certeza que tem alguns que eu dei para ela, e eu ganhei de alguma outra pessoa, porque semente é isso, a gente passa de um para o outro, não é para ficar parado, não é para ficar só guardado, é para plantar, é para reproduzir, e é para manter, tá? Então a gente passa, reproduz, mas a gente também guarda a nossa, é bem nesse viés. Então a comunidade ela já tinha semente, ela só não tinha um hábito de troca, e não tinha o hábito de guardar em um único espaço. Cada um guardava na sua casa individualmente. É aí que entra a organização social. Existe uma associação na comunidade, às vezes existe uma cooperativa, existe um trabalho de a pé, mas as pessoas não têm o hábito de trabalhar em associativismo, em dividir as atividades, em dividir as tarefas. E aí vem o banco, vem uma instituição, como veio para mim a UFRB, como veio para a Rosa a CEDAV, a ASA, para fazer essa unificação das sementes existentes em uma comunidade, né, em um único espaço. Porém, né, essas sementes também continuam sendo guardadas na casa dos agricultores. Ninguém tira a autonomia do agricultor de continuar mantendo essas sementes em casa, tá? A gente tem um espaço em comum onde se pode guardar as sementes, sim, mas também os agricultores continuam guardando aquelas sementes que eles têm em casa e as que ele consegue, tá? As que ele adquire, digamos assim, o que eu vou para a feira e consigo com Rosa, que eles começam a pegar no banco, eles adquirem, eles continuam guardando em casa também. Ele faz a reservazinha dele, devolve do banco, faz a reserva e guarda em casa. Pelo menos lá na comunidade tem sido assim. E na sua, Rosa, conte aí para nós, porque já se a internet dela está ajudando, não. Rosa? Rosa. E Rosa não está me respondendo. Voltou. Será que tem algum problema? Eu estou aqui, eu sempre estou aqui. Ah, tem hora que eu boto para vocês aparecerem mais um pouquinho, mas qualquer coisa a dizer já, que eu estou aqui sentadinha, viu? Tá. Ouvindo só e aprender. Chama a Rosa aí, que eu estou achando que a dela caiu.
Eu acho que deve Eu acho que a tela congelou um pouquinho. Ô, já pode passar esse slide aí. um problema lá. Deve ser a internet dela. E tu pode passar o slide. A apresentação. Só estamos... Pode passar a slide? Não estou te ouvindo. Já? Eu não estou te ouvindo, não. Tu pode passar os slides. Pode passar esse também, porque eu já falei da pedagogia da alternância e da educação do campo. Ah, é verdade. Desculpe, Nara, eu estou aqui. Tá, Me diga pode aí. passar. Pronto? Mais um. Pronto, pode passar, porque esses dois eu já falei no outro. Então não tem. Porque tem gente que não sabe o que é educação do campo nem pedagogia da alternância. Por isso que eu coloco todas as interrogações. Isso. Sim. Aí eu sempre coloco, porque tem gente que não sabe do que se trata, que tipo de ensino é esse, sabe? Então, Sim. a educação do campo é uma educação, no caso, no caso da UFRB, a educação do campo ela vem no viés de formar pessoas, né, formar estudantes licenciados em educação do campo, para atender ao campo, para atender estudantes jovens, né, do sexto ao nono ano, e ensino médio, e uma educação mais contextualizada com o campo. Então, para atender jovens oriundos do campo, mesmo na cidade, porque tem escolas que ela é urbana, mas ela tem um público muito rural. Então, essas escolas aí deveriam acabar, no caso, deveriam ter ou absorvendo profissionais que formarem a educação do campo, e para próprias escolas que estão no campo e que levam professores da cidade para o campo, tá? Então, pensar em educação do campo é isso, é pensar uma educação do campo contextualizada com a realidade dos povos do campo. Esse povo do campo a gente fala ribeirinhos, indígenas, tá? Pessoas realmente de comunidades tradicionais, de comunidades quilombolas, porque essas pessoas têm questões, digamos assim, muito delas, questões que são muito próprias de cada região e de cada comunidade dessas, tá? E a pedagogia da alternância, porque a gente faz a formação, ela é por meio da pedagogia da alternância. Um período a gente fica na universidade, o outro período a gente fica em casa, no tempo comunidade. Então, a gente tem 2 tempos formativos, tá? Existe essa modalidade de educação também para nível médio e para o Fundamental 2, que é as escolas família agrícola aqui no Brasil que oferta, né? Tanto existe no Brasil como fora do Brasil também tem essa modalidade de ensino, que já se provou por pesquisa, existe dados, tá? Dados científicos que falam muito bem dessa modalidade de educação. Porém, existe uma resistência, digamos assim, de ter uma aceitação que essa educação ela se tenha uma quantidade maior de escolas dentro do estado, dentro do Brasil, com essa modalidade de ensino. Hoje existem escolas pontuais, são poucas aqui na Bahia, né? Poucas em outros estados também. Eu acho que o estado que mais tem hoje escolas nessa modalidade é Espírito Santo, mas os outros estados e municípios são poucas escolas nessa modalidade, tá? E não está se expandindo também. Então, é isso. E hoje, Nara, a gente vê a questão da educação no campo, a educação do campo, né? As escolas, eles fecharam praticamente todas as escolas da zona rural, né? Fazendo com que o jovem, o estudante, tenha que ir para a cidade e muitas vezes perca essa identidade, né? Do campo, né? De estar ali com a família, de lidar, de tratar temas relacionados ao ambiente que ele vive, fazendo com que também fazendo com que ele se afaste da realidade rural. Não é isso? Então, essa forma de ensino deveria ser mais abrangente, mais
A gente sabe que a gente não comanda o sistema, né? Mas a gente tem que lutar contra isso, porque os jovens cada vez mais fugindo das suas comunidades, absorvendo culturas que não levam a sua ancestralidade, né? A família. Então, eu acho que isso aí tem um interesse por trás, né? Para a desvalorização realmente do que é rural, quando a gente sabe que o rural envolve tudo, né? Que a sociedade precisa e vive, né? Também eu falo da importância. Rosa voltou. Bem-vinda, Rosa, de volta. Então, assim, eu falo muito da importância da educação do campo e da pedagogia da alternância aliadas por conta que, durante toda a minha trajetória de estudante, seja estudante no, no Fundamental 1, que é com o pessoal dos anos iniciais, ou Fundamental 2, que é quando a gente fala que é do 6º ao 9º ano, entendeu? Ao nível médio, eu nunca ouvi falar o termo sementes crioula, tá? Mesmo quando eu fiz o nível médio normal, que tinha lá a biologia, eu ouvi falar de sementes híbridas, de sementes melhoradas. Mas de semente crioula, eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar de sementes crioula quando eu fiz o curso técnico. E que aí eu ouvi falar e li algumas coisas sobre isso, e na graduação. Mas eu tinha semente, meu pai produzia semente, eu secava semente na infância com meu pai, mas eu nunca imaginei que o nome dessa semente seria uma semente crioula. Então, jamais, em momento nenhum, se não fosse a questão da universidade, a questão do ensino, para mim, pelo menos, né? E a própria universidade querer e a gente falar, relatar essa existência das sementes, de um grande número de sementes dentro da comunidade, eu não ia querer ou ter as condições de montar um banco de sementes, ou ter as condições de ajudar a escrever o projeto Banco de Sementes. Tá? Então, se os meninos, em outra etapa do ensino, ele ouve falar sobre isso, eles começam a se interessar em preservar mais, tá? Em fazer a utilidade disso, talvez até pensando de uma forma rentável para a família, tá? Aumentar a renda a partir das sementes, porque hoje, na atualidade, existe mais pessoas querendo comer comida saudável. Existe um número de pessoas que querem muito mais conhecer outro tipo de comida e já sabe, já meio que tem um olhar diferenciado, dizer, poxa, existem vários tipos de abóbora, existem vários tipos de milho, eu quero comer do outro, tá? Eu não quero comer só aquele que está no mercado. Então, já participa de feirinhas agroecológicas, já compra. Então, existe um nicho hoje de mercado para esses jovens. Só que se desde cedo eles já entrarem em contato com esse universo, é muito mais fácil preservar esse universo. Como é que eu vou querer preservar uma coisa que eu nem conheço? É importante ter semente, meu pai planta todo ano. Meu pai planta, colhe e planta de novo. Mas por que esse processo que meu pai faz, minha mãe faz, meus tios, meus avós faz, é importante? A gente debate isso dentro da escola, em que disciplina? Qual é a disciplina que trabalha esse conteúdo hoje dentro das escolas, seja ela urbana ou rural? Então, a partir da educação do campo, a gente consegue contextualizar essas questões, entendeu? Essas questões pontuais que estão lá e que, às vezes, quando chega em uma determinada idade, é mais complicado de fazer com que o jovem que tem muita vontade de sair do campo e morar na cidade, ele volte, tá? E aí a gente também consegue inibir, a partir das sementes, da vivência com sementes, de você conseguir, digamos, de conseguir ter um olhar que as sementes também, ter sementes, plantar, reproduzir, vender nas feirinhas, também pode ser uma forma de eu conseguir comprar as outras coisas que eu não tenho na minha comunidade, tá? E que em algum momento também eu posso conseguir nessas feirinhas outras sementes, que eu posso aumentar a minha diversidade. Isso pode ser positivo. Mas se ninguém trabalha isso em lugar nenhum, por que o menino vai se interessar? Entendeu? Eu faço sempre essa discussão no caso, me alinhando à educação do campo e à pedagogia do campo por conta disso. Pode passar, Garcia, uma coisinha e mediar aí a conversa. Já? Pode passar também, que é só algumas questões que eu coloco mais quando eu faço a apresentação oral.
Pode passar, já. Então, eu falo também que as sementes é a questão de cultura e aprendizado. É o que eu falei anteriormente, que se o menino culturalmente ele não é inserido, né, ele vai ter o aprendizado de manter as sementes como? Pode passar também esse. Pode passar, já. Pode passar. Então, eu coloquei aí os passos trilhados para a construção do banco, tá bom? Isso aí é o território de identidade aqui na Bahia, onde estamos. Esse mapa é um pouco antigo, temos mais recentes que esse, mas na época que eu estava fazendo essa apresentação, eu acabei usando ele. Então, aí eu falo sobre o território de identidade no qual estamos inseridos dentro da Bahia, tá? Que é o território do Recôncavo. Então, o Banco de Sementes Crioula da Lagoa do Cedro está no Recôncavo. O de Rosa, porque a Rosa não está presente agora, o de Rosa ele está no Vale do Jiquiriçá. Pode passar. Pode passar de novo, Rosa. Então, aí eu coloco o território do Recôncavo, um recorte, né? Só o território do Recôncavo e a localização da comunidade dentro do território do Recôncavo. Que a gente está aí, ó, em uma comunidade que é divisa com Cabaceiras, com Muritiba, porque o São José do Itaporã, que é um povoado vizinho à comunidade da Lagoa do Cedro, ele é um distrito do município de Muritiba, ele faz divisa direta, né? E também somos cortados pela linha férrea, que é uma linha muito importante, né? Todo mundo que já estudou um pouco da história vai ouvir falar sobre as linhas férreas e quando ela foi criada. Então, a gente é cortado pela linha férrea, estamos entre Cabaceiras, Castro Alves e Muritiba, tá? Estamos praticamente uma área de divisa, porque somos um município de Primeiras Almas e estamos na divisa desses 3 outros municípios. Então, nosso clima, nossa vegetação é um pouco diferenciada de outros espaços. Por quê? Com essa interferência de outros municípios, digamos assim, temos diferentes tipos de solo e também temos diferentes tipos de clima, né? Então, as nossas sementes, eu acho que o grande número de sementes que as pessoas lá mantêm é por causa dessa dificuldade, porque a gente acaba estando numa área de transição. A gente lá está muito mais voltado com a área de caatinga, tá? Porque Cabaceiras, ela é um pouco de caatinga, Castro Alves também. Então, a gente acaba herdando também aí nessa herança de território, digamos assim. E eu acredito que essa divisória, ou esse lugar onde estamos, né, no território, dentro do município, fez com que as pessoas guardassem mais sementes, talvez porque elas perdiam, né, anos, consequentemente anos após anos, e aí elas fizeram isso como uma forma de resistência e manter as sementes. Pode passar. Jace, quando você quiser falar alguma coisa, você pode falar. Você pode abrir e falar, tá? Pode passar. Então, eu explico um pouco do que são sementes crioula, tá? Falo da transição agroecológica, que é essa questão que Rosa falou lá no início, que as pessoas utilizam agrotóxico e elas, para a gente garantir que essas sementes crioulas são naturais, são limpas, para a gente poder vender nas feirinhas agroecológicas, para a gente poder participar dos eventos, das feirinhas que a gente participa, a gente tem que dar uma garantia que a gente não está produzindo sementes crioula com agroquímicos. Então, existe esse processo de transição, né? Então, ocorreu comigo, ocorreu com Rosa, quando o banco foi implantado, fizemos diversos diálogos com a comunidade para que não usasse mais os agrotóxicos e que pudesse usar também menos insumos externos dentro da comunidade. Então, foi feito esse trabalho de transição agroecológica, que é o nome que se dá para esse processo. Pode passar. Pode passar, Gato. Então, eu vou colocar a agroecologia, que é uma aliança de saberes. Volta só um pouquinho já. Isso. Que a agroecologia ela é uma aliança de saberes, né? É o conhecimento empírico, sistematizado com a ciência, e aí se torna um conhecimento agroecológico. Então, a agroecologia, para mim, é a união desses saberes, dos saberes empírico, do aprender com o outro, do aprender de uma geração com a outra, né? E aí a gente unifica ele com o saber científico, alia com alguns autores, né,
que já escreveram sobre isso, porque semente crioula é um termo novo para algumas pessoas, mas é uma coisa que já existe há muitos e muitos e muitos anos. Ninguém está inventando a roda hoje. Então, a aliança desses saberes, junto com a ciência sistematizado, se torna um saber agroecológico. Pode passar. Pode passar já. E aí eu mostro um pouco das sementes crioula, né? A produção, armazenamento, forma de armazenamento. Eu armazeno em PET, Rosa também armazena em PET. A maioria das pessoas que a gente conhece é porque acaba sendo economicamente viável para a gente guardar nas PETs, tá? Aqui, nem para mim, nem para a Rosa, não existe a questão de bombonas, tá? Alguns bancos, né, dentro do estado da Bahia e outros estados também tem bombonas, tem outras formas de armazenamento, mas eu armazeno só em PET e Rosa também só em PET, por conta que... Eu tenho bombonas, viu, Nara? Não vi, eu tenho bombonas de 50... Eu tenho. De 50... 50 as grandonas, bem grandonas. Então, eu tenho bombonas. Eu tenho um grande e pequeno. É porque no projeto... Veio junto com o projeto. No meu não veio, não. Veio junto com o projeto na época. Uhum. Então é isso, ó, eu não sabia que Rosa tinha bombonas, por conta que eu nunca visitei o banco de Rosa. Eu só vejo as fotos e só encontro Rosa nas feirinhas. Mas alguns projetos dão bombonas. No caso nosso, o nosso projeto foi pequenininho, né? Foi um projeto de pesquisa e extensão da universidade, a gente só tem garrafa PET. A gente não chegou ainda nas bombonas. A gente já tentou alguns editais do governo do estado, como esse que está aberto aí hoje, a gente todo mundo na correria para conseguir acessar. A gente já tentou, mas a gente não conseguiu, devido a algumas dificuldades que a gente tem ainda dentro da associação, que o banco de semente ele está dentro da associação. Então, devido a isso, a gente ainda não tem bombona. Ela está voltando, Rosa. Quando a gente vê o projeto, Nara, a gente ganhou as bombonas daquela... Acho que é 50 litros e tem de 20 litros. Depende daquela bem grandona mesmo. Acho que é 60 quilos. De 60 quilos e de 20 quilos. Pois é. E... Rosa, Jaci, pode passar alguns slides. Pode passar mais um pouco. Pode passar já. E esse armazenamento de garrafa PET é o mais econômico, né, das comunidades, que todo mundo consegue armazenar sua semente nas garrafas PETs. É seguro, fica de um ano para outro, eles não criam os bichinhos, é bem econômico mesmo. E também você vai limpando a natureza também, fazendo um trabalho agroecológico, né? Com certeza. Esse trabalho é muito importante. Eu já ia dizer, recicla, né? O certo é evitar de comprar, mas já que tem muito na natureza, a gente volta reutilizando, já tira dos rios, né? Do nosso mato, da nossa vegetação. Pode passar. Com certeza. Pode passar de novo, até mais um pouco. Aí, não importa, deixa eu em Rosa. Aí, normalmente, eu coloco esse poema... É que ela nunca viu nas minhas apresentações. E Rosa está vendo hoje, né, Rosa? Então, isso, com certeza. Sempre eu apresento Rosa nas minhas apresentações. Todo espaço que eu vou, todo lugar que eu vou apresentar ou fazer oficina, coisa desse tipo. Eu sempre levo Rosa comigo, porque para mim é grande referência, uma pessoa de referência nas sementes, tá? E aí eu sempre falo muito de Rosa, e eu tenho essa foto, eu e Rosa, entre outras, a gente tem outras fotos. Vocês vão ver que a gente tem outras fotos junto, mas eu uso essa que a gente está muito próxima nessa foto, e eu sempre coloco essa foto como forma de lembrar dela, trazer ela para o debate, tá? E falar para outras pessoas que existem outras pessoas como eu, que gosta das sementes, que tem uma paixão por sementes, que gosta de preservar as sementes, e que vê as sementes de diversas formas, né? De melhorar a vida de um ser humano. E aí você pode falar, Rosa, dessa foto aí, depois ela vai passar aquelas outras fotos lá, tá? Essa foto, não sei se vocês lembram, Nara. Foi a primeira vez que a gente conheceu lá de Cruz, na Feira de Cruz, não foi? Foi a foto de referência.
Pois é. É uma fonte de referência e com certeza. E eu tenho Nara, como sempre eu falo também nas minhas palestras, quando estou dando palestra, Nara como uma referência, porque eu sempre falo, de cada canto onde você vai, você deixa uma sementeira. Eu tenho Nara como sementeira, tenho Gessi, que é uma guardiã do Banco de Semente em Bom Jesus da Serra, é uma referência muito que eu tenho com ela também, é muito grande. Tenho outras sementeiras, Damiana, Mariana, tem Regina, tem Jacobinas, que é Gorete, e tenho aqui de Maracás, mesmo em Maracás, a gente tem mais 2 bancos de semente, que aliás 3, tem o Madalena, tem o Cezinha, tudo isso a gente entra cada município uma guardiã de semente. A gente descobre sementes que a gente nem tem no banco, e essas outras pessoas têm, e a gente acaba fazendo para a nossa comunidade. Isso é muito bom. Né? Com certeza. Aliás, você pode passar as outras fotos que a gente mostra um pouco da diversidade do banco, que eu acho que tem um monte de gente curiosa para saber que sementes são essas que a gente fala tanto. Com certeza. É uma semente maravilhosa que cai na vida da gente e transforma a vida da gente. A minha vida mesmo transformou. Eu fico apaixonada quando eu vejo uma semente. Os pessoal falam que meu olho brilha, que eu vejo uma semente diferente que eu não tenho. Eu quero logo conseguir trazer para mim tentar multiplicar. É muito interessante isso. Aí você pode já escolher qualquer uma que tem diversidade de milho, de feijão, ou os feijões passando, alguns feijões, algumas dessas fotos que eu te enviei por último São de Rosa, tem alguns encontros que a gente participa até aqui, né, que a gente vem participando, e alguns que ficam certos de um ano para o outro, mas que esse ano a gente não sabe, devido a tudo. Com certeza. Pode falar, Rosa, aí agora sobre você. Você tem que ter um pouco de paciência comigo, porque eu ia ter que... Não, mas a gente chega lá. Essa aí, com certeza. Essa aí é uma semente que essa semente desse milho veio junto com o projeto da CEDASB, no ano de 2016. É a semente do milho sabuco fino. Aí já é a terceira panha que meus pais plantam, e ele deu 2 metros e 30 centímetros de altura. A gente ainda não mediu a quantidade de milho que tem, mas deu bastante milho, e ainda a gente vai colher outras partes que ainda não secou ainda. É um milho muito bom. Pode passar, você acha que tem mais foto, não tem? Sim, tem bastante. É muito bonito esse milho, porque a gente fica apaixonado, só vejo gente curioso com esse milho. Inclusive, Nara, eu não sei da sua comunidade, mas aqui, para mim, nesse período dessa pandemia que a gente está vivendo, a procura de sementes crioula está sendo muito grande na comunidade. E se eu tivesse bastante sementes, tanto para comprar, tanto para doação, porque tem gente que quer começar a multiplicação de sementes e não tem. Eu sei que eu sempre estou passando um pouco de semente. Eu não passo mais porque eu não tenho muito de quantidade. É muita procura mesmo de sementes crioula na minha comunidade está tendo. Rosa, aqui também. Porque, inclusive, com essa epidemia que está aí, né, as pessoas voltou mais para o campo porque está sendo mais seguro e as pessoas estão voltando a plantar, a dar valor à agricultura familiar. É uma coisa que fez bem para o pessoal saber dar valor à agricultura familiar, porque a agricultura familiar que está mantendo agora muitas comunidades e muitas cidades também, né? Aqui na comunidade, e assim, várias pessoas entraram em contato comigo, procurando as sementes, vendo se eu tenho para vender, pergunta se tem também para trocar ou para enviar para alguns lugares que o pessoal fala. Gente de vários lugares do país tem procurado, entrado em contato, pessoas do Rio de Janeiro, Pernambuco, tem uma menina agora aqui de Minas Gerais, tem várias pessoas de vários lugares procurando e querendo sementes, só que eu também não tenho, a gente não tem uma quantidade grande. Devido à pandemia, é muito difícil de estar enviando, porque as filas do correio aqui mesmo é bem grande, dá sempre tudo. Então, até para postar é um pouco complicado.
Eu sou mais até da questão da gente querer trocar mais do que vender. Eu sou muito mais disso, porque tem várias pessoas também querendo começar bancos, querendo começar a plantar o próprio alimento, e muita gente valorizando esse alimento, porque agora na pandemia também, muita gente querendo comer coisa saudável, querendo comer o mais saudável possível para ficar o mais saudável possível. Então, tem sido uma procura alta, tanto por alimentos oriundos dessas sementes, como também a questão de buscar mesmo as sementes para plantar de novo. E muita gente retornando das grandes capitais. Aqui no município, em municípios vizinhos, ou melhor, aqui no Recôncavo, no território mesmo, eu ouço relatos ou leio em alguns noticiários, muita gente que morava em São Paulo há muitos anos e que voltou, e que morava em vários outros estados, né, em capitais, e aí está retornando para a terra, retornando para plantar. Porque com a pandemia não tiveram como se manter, porque alguns perderam seus trabalhos, né, outros perderam, às vezes, membros da família, e às vezes essa dor da lembrança é muito forte, e aí está retornando para o campo. E é isso, né? Estão valorizando mais as sementes nesse momento. Eu percebo isso. Com certeza. Com certeza.